Muitas das vezes as pessoas pegam no carro, não pensam que estão a conduzir. As pessoas não têm noção de que são um fator de risco quando estão a conduzir. A segurança rodoviária não é a estrada, não é o carro, são as pessoas. A sinistralidade rodoviária é um problema de saúde pública. E Portugal é um dos piores, não? Estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar. Mas temos cada vez mais de intervir de uma lógica de entendimento do comportamento humano numa situação integrada, onde a literacia emocional, nós temos muito a aprender ou a recorrer à acupuntura. O esquema terapêutico implica que tu adaptes a alguns dos teus hábitos do dia a dia. Eu queria perder peso, mas se calhar chegava a casa e não pensava nisso. E mudei. Mudei para hábitos mais saudáveis. Tiveste prova real para ti mesmo que o nosso método funciona. Um dos aspectos também bastante positivos no teu método é que é gradativo, mas é consistente. Olá, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Entre Pulsos, a escuta profunda que transforma a sua saúde. O meu nome é Pedro Choi, sou doutorado em Medicina Chinesa, pioneiro em Portugal, com mais de 40 anos de experiência e várias centenas de milhares de casos tratados. Hoje trago-vos uma psicóloga de renome, a doutora Fátima Vieira da Silva, que é professora do Politécnico de Coimbra, especialista de Psicologia do Tráfego, acentuei a palavra intencionalmente, consultora internacional, com muitos prémios internacionais e reconhecimento internacional vasto, Nações Unidas, etc. E vou desde já cumprimentá-la. Olá Fátima, bem-vinda. Já agora, eu e a Fátima conhecemos há muito tempo, porque conhecemos há mais de 40 anos. Trabalhámos juntos, eu tive um projeto de toxicodependência, de tratar toxicodependentes, em que a Fátima participou desse projeto como psicóloga. Esse projeto incluía, já era a medicina integrativa que hoje se fala, na altura não existia essa palavra, mas penso que fui a primeira pessoa em Portugal a criar um projeto de medicina integrativa. Incluía um psiquiatra de renome, muito conhecido, só não vou dizer o nome porque não lhe pedi autorização, não sei se ele gostaria ou não de fazer. Portanto, era psiquiatria com esse psiquiatra, psicólogos, entre os quais a doutora Fátima, que está aqui à minha frente, yoga. Havia a prática de yoga pela parte física de yoga, hatha yoga e meditação, porque tem um papel muito importante para reequilibrar as emoções e reestruturar um ser humano que está desestruturado, e medicina chinesa. Portanto, eram 4 pilares: medicina chinesa, psiquiatria, psicologia e yoga. E Fátima, bem-vinda. Ao fim de 40 anos reencontramos aqui desta maneira. Então, muito boa tarde, Pedro. É um prazer tão grande. Igualmente. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço teres Efetivamente, vindo. de facto, o tempo voa, não é? É verdade. Voa. Parece que foi ontem que começámos. É verdade. Ainda somos jovens também, mas Ainda temos a mesma cara e temos a tudo. mesma cara, não mudámos de cara. Mas é um prazer muito grande estar aqui contigo e podermos ter o privilégio de estar aqui contigo e trocar Obrigado. algumas opiniões depois de, enfim, traçarmos os nossos percursos. E com certeza que hoje é uma conversa uma conversa entre nós, com alguma partilha do que é que temos feito. E claro que o nosso projeto foi muito interessante e deu asa a outras coisas, não É é? verdade. E portanto, Tratámos muita gente com sucesso. com certeza, com E certeza. eu confesso que deixei de publicitar que tratava toxicodependentes, porque apesar de gostar muito do método de trabalho, para já precisava de uma equipa bem montada, e depois quando comecei a trabalhar muitos sítios ao mesmo tempo não conseguia acompanhar a equipa, uma equipa para além da minha, não é? Uma equipa multidisciplinar, e depois também porque os toxicodependentes dão muito mais trabalho do que os outros pacientes em geral, e às vezes é desesperante. Mas foi um trabalho que me trouxe muitas mais-valias, muito conforto emocional, por ajudar tantas, e vou dizer o nome, famílias alargadas, porque infelizmente a toxicodependência é um problema extremamente grave que ultrapassa o indivíduo que sofre desse problema e que atinge toda a família e a família envolvente, criando muito sofrimento. Sem dúvida, Pedro, e é engraçado porque quando começamos hoje a falar, tu tocas em pontos que eu também senti. Pese embora eu tenha feito um percurso um bocadinho diferente, mas já lá vamos falar sobre isso. Mas também eu fiz um percurso para a prevenção de saúde pública. E pego nisto quando falamos de famílias, falamos de sistema, falamos de sofrimento, falamos de desequilíbrios, falamos de, enfim, falamos de quem sofre
porque muitas vezes querem acompanhar, querem conseguir ajudar, ou então de um momento para o outro ficam sem aquela pessoa de uma maneira, enfim, inesperada. E quando eu falo disso, não pela toxicodependência, eu fiz esse percurso na altura. Na altura, como sabes, eu estava também a fazer clínica no início da minha carreira e depois enverdei também pelas organizações, pela consultoria e por uma abordagem muito mais abrangente, não tratando a pessoa só, mas muito mais o sistema. O sistema, isto é, as organizações, as famílias e tal. E por isso mesmo é que quando surge a dita psicologia do tráfego, era uma área também nova na É melhor altura. explicar às pessoas o que é que se quer dizer, Sim, mas pode ser. vão confundir com psicologia do tráfico. Não, É trafico nada. tráfego. Ok. Não, foi uma área na altura enfim, que tem as suas raízes muito antes em termos internacionais, mas que começou com um desafio quase em paralelo. Aliás, quando eu deixei de estar no teu Trabalhar projeto, comigo, entraste eu nesse outro projeto, entrei é isso? nesse outro projeto na altura em Mangualde. E, portanto, fui montar o primeiro gabinete de psicologia de tráfego de avaliação de condutores. Portanto, isto estamos há 39 anos. Tá? Vá. E, portanto, na altura, o que é a psicologia do tráfego? Basicamente, olha para o comportamento, olha para os fatores humanos, olha para a segurança rodoviária, não é a estrada, não é o carro, não é? A segurança rodoviária são as pessoas, não é? Mesmo que o futuro nos diga que os veículos autónomos estão aí, que o nível de automação vai ser, digamos, vamos diminuir os fatores de risco, mas efetivamente é para transportar as pessoas e é nas pessoas que nós apostamos, não é? E, portanto, quando falamos de tráfego, não falamos só da segurança rodoviária, mas todos os meios de mobilidade. E hoje sabemos, por exemplo, e dramaticamente, e também porque as pessoas estão a aumentar, ainda bem, os seus hábitos de vida, a melhorar, a andar mais, a caminhar mais, etc. Portanto, não é só dentro do veículo, é dentro do, como eu costumo dizer, cenário rodoviário, ou seja, os peões, as bicicletas, tudo aquilo que, no fundo, quando tu sais de casa e tens de te mover, seja de que forma for, o tens que fazer. E seja marítimo, seja aéreo ou seja terrestre, ok? E, portanto, o que é que a psicologia de tráfego, só mesmo para clarificar, basicamente aborda ou tenta minimizar os fatores que podem promover situações atípicas, como seja o desastre, seja ele qual for. Nós não costumamos chamar acidente, enfim, é algo que tentamos evitar, porque o acidente é casual, não tem controle humano, ok? E, portanto, o acidente nós podemos, acidentalmente, não? Mas quando nós saímos de casa, seja qual seja o meio de mobilidade, nós temos responsabilidade sobre isso. Pronto. E por outro lado, naturalmente que assim é um vasto campo. Daria aqui 2 ou 3 horas e não vou amassar com isto, mas sobretudo é assim olhar para as pessoas, olhar para a prevenção das pessoas. E a acupuntura tem muito aí a intervir de uma forma estratégica, mas já lá vamos. Mas Já lá deixa-me só vamos. fazer aqui então dizer que estou muito orgulhosa de estar aqui mais uma vez, não posso dizer o resto, não posso dizer o contrário, mas que já que o desafio é entre pulsos, posso só fazer aqui Força, por mas é a favor. minha caba que eu escrevi isto em casa, atenção, para não, enfim, porque eu acho que está muito engraçado. Algo que nos acompanha desde o primeiro instante da nossa vida. O pulso é ritmo, é energia, é movimento. E é a prova silenciosa de que estamos vivos. E no fundo, tudo o que fazemos acontece entre pulsos, tal qual como este podcast. Entre um pulso e outro, tomamos decisões. Entre um pulso e outro, escolhemos caminhos. Entre um pulso e outro, cuidamos ou descuidamos da nossa vida e da vida dos outros. A psicologia estuda estes pulsos internos, emocionais, cognitivos, comportamentais. A psicologia positiva ajuda-nos a transformá-los. A acupuntura ajuda-nos a equilibrá-los e a vida acontece no intervalo entre eles. Por isso mesmo também, e porque aqui estamos a falar da psicologia do tráfego, a segurança rodoviária, ou seja, o tipo de cenário que tu queiras entender, também vive entre estes pulsos, entre o pulso que acelera por impulso, o pulso que abranda por consciência, entre o pulso que se distrai e o pulso que se foca, entre o pulso que arrisca e o pulso que protege. E é por isso que estou aqui hoje contigo, para falar do que acontece entre pulsos, entre o que sentimos e o que fazemos, entre o que pensamos e decidimos, entre o que somos e o que podemos ser. Muito obrigada mais uma vez.
Obrigado, gostei imenso do que tu escreveste, está muito bonito e está claro. Já agora esclareço que a Fátima também foi várias vezes paciente, minha paciente direta e paciente das minhas clínicas, depois de a convidar para participar deste podcast, porque eu resolvi convidar uma psicóloga que eu considerasse que teria algo a transmitir às pessoas que nos escutam, descobri que simultaneamente estava a ser tratada na minha clínica de Leiria, justamente, aqui. E está a fazer lipoacupuntura, que é um método que tem o meu nome, é registado por mim, é um método que fui eu que trouxe para Portugal, ou melhor, eu criei o método a partir de um método que eu trouxe para Portugal, que era a eletrocelulolipólise, um método dos anos, fins dos anos 80, e que já se ensinava a fundir gordura localizada. É uma forma de perder peso, mas perdê-lo de forma localizada. É mais indicada ainda em mulheres do que em homens, embora nos homens também possa ser usada, porque vai destruir também a gordura do tipo celulite, facilitando com que ela seja reabsorvida. E já agora que acabei de descobrir que estás a fazer esse tratamento connosco aqui na minha clínica de Leiria, como é que está a correr, Fátima, a lipoacupuntura? Olha, eu só posso dizer que está a correr muito bem. Naturalmente que é assim, eu decorrente de enfim, de um objetivo que tracei, decorrente de um quadro clínico que tinha a ver com o facto de ter começado a ganhar peso de uma maneira muito mais rápida do que era previsível. E, naturalmente, como tu sabes, nós temos uma oferta variadíssima de dietas e formas de fazer, e depressa e mais depressa, e ao rápido, e através do ginásio. E também devo dizer o seguinte: eu comecei e ao mesmo tempo assumi também um outro desafio que depois parei e que vou retomar entretanto, mas quis fazer a prova, que foi, com esta vida que nós temos, que às vezes não paramos para pensar em nós, não é? Que foi fazer ginasta, ir ao ginásio também. Acho muito bem. Mas fiz outro teste. Deixe. Não fui ao ginásio para ver a eficácia do Da tratamento da clínica. lipoacupuntura. Aliás, Ok. estava a falar isso com o Dr. Pedro Bento ainda a semana Sim. passada. O Dr. Pedro Bento é meu assistente na clínica de Leiria, responsável pela clínica de Leiria, e é ele que está a cuidar, que consultou e que está a tratar a Fátima. Que é assim, para não mascarar ou atribuir ao maior ou menor dedicação, maior ou menor esforço no ginásio, eu decidi também por outras circunstâncias, mas depois acabei por fazer esta experimentação, digamos assim, que foi, vou retomar, mas quis avaliar a eficácia, ok? Muito bem. Mas há algo muito importante, que estou 100% fiel, ponto número 1, mas porque eu acho que é muito importante as pessoas assumirem o compromisso. E o compromisso quer dizer mudança. Sem dúvida. Ou seja, não é esperar que a acupuntura faça o papel que nós também devemos fazer, não é? Porque não há milagres, não é? Por Concordo. exemplo, o esquema terapêutico implica que tu adaptes a alguns dos teus ritmos, a alguns dos teus hábitos do dia a dia, ok? Por exemplo, naturalmente que eu queria perder peso, mas se calhar chegava a casa não pensava nisso. E mudei. Mudei para hábitos mais saudáveis. Mudei para uma alimentação mais saudável, com o compromisso de que eu sei que eu sou um agente ativo e participativo nesta mudança. Não Justamente. posso esperar que a Concordo. acupuntura faça tudo. E já agora, para deixar claro para quem nos ouve lá em casa, porque as pessoas, nem toda a gente conhece o meu método, evidentemente que nós ensinamos às pessoas como mudar de estilo de vida, Exatamente. porque não há milagres. Ou seja, se as pessoas não fizerem mais nada para conseguir emagrecer, se só lhes fizer lipoacupuntura e fizerem a vida totalmente igual, vai ter algum resultado, mas vai ser diminuto em comparação com se de facto aceitarem as nossas propostas de modificações de estilo de vida que são personalizadas também, porque as pessoas não são todas iguais. Uma pessoa com mais de 60 anos não tem a mesma resposta e precisa de outras coisas diferentes de uma pessoa com 25 ou com 17, pela mesma razão, entre outras porque o metabolismo é diferente. E as pessoas que sofrem de alterações hormonais, sejam elas porque entraram na menopausa, ou porque entraram na andropausa, no caso dos homens, ou porque têm alterações da tiroide, para mais ou para menos, que vão influenciar não só o peso, mas ou porque têm alterações da insulina, da forma como a insulina funciona no corpo, no caso os diabéticos, os pré-diabéticos, as pessoas que fazem resistência à insulina, sofrem alterações diferenciais, as pessoas precisam de modificações de estilo de vida. Ainda bem que fizeste a experiência, assim por ti próprio percebeste que o nosso método, tiveste prova real para ti mesmo que o nosso método funciona. Eu já tratei
centenas de milhares de casos de pessoas, uma porcentagem muito elevada para emagrecer e para perder solito. Portanto, eu tenho zero dúvidas que o meu método funciona, sei muito bem. Aliás, eu não tenho natureza, a minha natureza não me permitiria fazer uma coisa de forma desonesta. Eu só faço aquilo que funciona. Se não funciona, não faço. E, portanto, sei que funciona. Mas deixo-te aqui o alerta. É quanto mais idade nós temos, mais precisamos de fazer exercício físico. Porque, sobretudo nas mulheres logo no início da menopausa, os homens a partir dos 60 anos, ou às vezes ainda mais cedo, 55, começam a fazer uma patologia chamada sarcopenia, que é perda de massa muscular. E precisam de... É uma das razões pelas quais o metabolismo baixa, porque os nossos músculos são dos principais consumidores de energia. E nós temos que aumentar a massa muscular para que o organismo continue a perder mais energia, ou seja, aumenta o ralenti, já que estamos a falar de trânsito, ou seja, o ritmo basal do humano aumenta se fizer exercício físico regular. E nos humanos com mais idade é indispensável ganharem massa muscular nas pernas e nos glúteos, no rabinho. Agora está na moda que as meninas gostam de ficar com um rabinho maior, mas o objetivo está muito para além disso. O objetivo é a saúde. Esses músculos são os músculos mais ativos do corpo, porque por mais que a gente trabalhe num escritório, a gente anda sempre a alguma coisa. Então estimula esses músculos, e são os músculos maiores do corpo. E se esses músculos tiverem mais volume e vão conquistar volume à gordura, porque na sarcopenia a gente perde músculo e ganha gordura no mesmo sítio, e portanto às vezes parece ter o mesmo volume, mas temos muito menos músculo, e esses músculos consomem muita energia até a dormir. Se a gente os exercitar, mesmo a dormir, eles estão a consumir gordura transformada em energia. Mas ultrapassa a questão de emagrecer e de ter um aspecto bonito. Vai para a esfera da saúde. Estes músculos das pernas são também o nosso segundo coração, porque ao velho ditado português diz: para baixo todos os santos ajudam. Eu estou a falar de sangue, ok? Para baixo ele desce com toda a facilidade, para cima tem que ser, não temos nada a empurrá-lo, a não ser os músculos das pernas quando se mexem. Ou seja, ao empurrar o sangue para cima, ele chega com mais facilidade ao nosso tronco, cérebro, pulmões e coração, daí que se lhe chama o segundo coração. As pessoas costumam chamar de segundo coração aos músculos gêmeos, agora está na moda chamar-lhes panturrilha, eu não gosto do nome porque não é português, é espanhol e foi adaptado pelos brasileiros, como o Brasil influencia muito Portugal, agora também se usa o termo panturrilha aos músculos gêmeos aqui atrás da perna, e designam-se também por segundo coração. Até parece às vezes um desenhinho em que esses músculos aparecem como se fosse um coraçãozinho lá em cima, justamente, mas não são só esses, é a totalidade dos músculos dos membros inferiores, incluindo as nádegas, que empurram o sangue para cima à medida que se contraem, facilitando a subida desse sangue. Portanto, por razões múltiplas, e quanto mais idade se tem, mais precisamos deles. As pessoas com a idade tendem a cair, e erradamente as pessoas pensam que eles caem porque têm desorientação e tontura, mas não, eles caem porque têm falta de força nos pés, pousam-nos mal, depois caem e podem magoar-se gravemente, podem até morrer, ou podem até partir o osso, a cabeça do colo do fémur, precisam de uma cirurgia, ficam bem, mas a gente já sabe que depois disso eles vivem pouco, apesar que vocês não sabem porquê. Portanto, é muito importante usar as pernas. Ir para o ginásio é uma boa opção, mas quem não quiser ir, se quiser caminhar subir escadas, tem o problema resolvido no que respeita a essa questão. Por isso o meu desafio é: continua no ginásio, porque é importante para a tua saúde, para viveres mais anos e para viveres melhor. Com certeza, eu só te confessei isto porque, enfim, estamos a falar de 2 meses de teste, atenção, eu não desisti do Sim, ginásio. estavas a falar de que foste testar se o meu método funcionava e chegaste à conclusão. Pronto, eu acho que é importante Fizeste também muito bem. honestamente partilhar contigo, porque efetivamente foram várias circunstâncias, não o fiz propositadamente a dizer vou testar se E é efetivamente natural, tu tens um eficaz, cérebro não é? de cientista que Pronto. investiga, então é natural que Pronto. tivesse essa necessidade. Tentei isolar porque as circunstâncias assim o ditaram e acho que é importante naturalmente confessar-te e dizer-te, mas vou continuar no Ainda bem, ginásio, eu fico naturalmente contente, que claro. sim. Naturalmente que sim. Mas pronto, acho e por outro lado acho que é outra coisa para, já que estamos neste tema, que é assim, nós temos que efetivamente pensar nos nossos objetivos, mas que sejam gradativamente cumpridos, ok? Concordo. Ou seja, não é uma ambição de que
quando nós fazemos este tipo de tratamentos, que no mês seguinte já está, já os cumprimos, ou que, enfim, porque eu acho que dos aspectos também bastante positivos no teu método é que é gradativo, mas é consistente. Não sei se me estás a Sim, cada entender. vez que fazes uma lipoacupuntura, notas logo que houve perda de volume. Sim, pronto, mas é consistente, não é aquela situação de que tu perdes de meia dúzia de quilos em 2, 3 meses, mas nada garante, não há milagres, não é? Portanto, nada garante que passados uns meses tu não os recuperes outra vez. E neste caso sinto que é uma coisa gradativamente ponderada e que é muito importante a maneira como nós emocionalmente assumimos o compromisso. Mais uma vez, acho que isto é fundamental na maneira como gerimos os nossos objetivos e como E tentamos. naturalmente tu, como psicóloga, não é? Entendes isso ainda melhor do que as outras pessoas que podem entender isso intuitivamente, mas tu entendes isso intuitivamente e por conhecimento, o que aumenta mais a convicção ainda, o que é natural. Sim, talvez sim, porque naturalmente é formação de base, não é? Portanto, é quando nós estamos neste mundo, como há pouco falámos da saúde pública, e quando nós lidamos com jovens, quando nós lidamos com profissionais, quando nós lidamos com, enfim, com aquilo que às vezes era bom que não acontecesse, como nós sabemos, a sinistralidade rodoviária, por exemplo, é um problema de saúde E pública. Portugal é um dos piores, não? Da Europa. É assim, eu Ou não gosto de não? dizer que Portugal não seja um dos piores. Nós temos boas práticas aqui, mas efetivamente estamos muito aquém daquilo que deveríamos fazer. E depois, deveríamos estar. E depois, Pedro, sabes, há algo muito importante. A cada 20 segundos, enquanto nós estamos aqui hoje, a cada 20 segundos alguém no mundo está a morrer num Num desastre sinistro rodoviário. Um sinistro rodoviário. desastre Claro. rodoviário. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a vida é. Nós temos que a preservar, mas temos que a preservar também pensando na maneira como nós podemos adotar estes comportamentos. Tem Nós sabemos conselhos é que a gente pode dar às pessoas para diminuir a sinistralidade? Que eu tenho ideia que, sobretudo, eu acho que as mulheres são melhores a conduzir que os homens, portanto têm menos emoções negativas. Não sei se estou certo, se estou errado, mas tu depois corriges. Porque eu assisto muito a. Os homens têm ali um pouquinho de testosterona que eles transportam para o carro, usam o carro como uma espécie de escudo que aumenta as suas capacidades, que os torna tipo com superpoderes. Nomeadamente andar mais depressa, é um superpoder sem dúvida e nenhuma, a não é? velocidade antes por longe. E que faz com que eles exacerbem uma espécie de animalzinho escondido que têm lá dentro e que às vezes pode ser extremamente prejudicial. Aliás, uma das coisas que acontece felizmente no nosso país, não muito, que nós não temos muita gente armada, mas há pessoas que se matam por discussões de trânsito, Sim, sim. coisas absurdamente que não têm nenhuma razão lógica de acontecer. O que é que tu pensas disto que eu estou a dizer? Tem alguma lógica ou está tudo errado? Este é o meu raciocínio, que é o raciocínio que penso que muita gente deve ter lá em casa. É assim, Pedro, nós temos que contextualizar isto, eu acho que e voltando um bocadinho atrás, voltando um bocadinho no âmbito da importância da psicologia. Nós não podemos ver a psicologia como algo, enfim, a psicologia tradicional, nós tentamos resolver o problema. A psicologia positiva traz-nos mais do que isso, ok? Traz-nos sobretudo o entendimento de comportamento como nós somos um sistema que está permanentemente em alteração, desde a parte cognitiva, emocional, social, e claramente que é assim, se essa questão do veículo pode ser um fetiche para algumas pessoas, não quer dizer que seja para todas, não é? Concordo. O problema aqui nem é a manipulação do carro, até porque nós neste momento nós temos, quer dizer, se me perguntares o que é preciso para socialmente ser aceita muitas das vezes, é ter capacidade económica. Mas a capacidade económica não é o que faz viver as pessoas, certo? Sem dúvida. E mais do que isso, nós temos de ter a consciência de algo muito importante, que é, quando saímos de casa, nós queremos voltar. Eu faço parte de várias associações internacionais, faço parte da direção de organismos que trabalham as questões do álcool e drogas no local de trabalho. Organizei em Portugal, em junho, uma conferência mundial que foi um desafio ligado ao álcool, drogas e segurança rodoviária, com 33 países em Alcobaça, enfim, basicamente com universidades, o mundo inteiro esteve em Portugal. Basicamente a tentarmos perceber o que é que se pode fazer, e cada vez é mais claro que não é uma situação pontual.
tem que ser uma situação que tem que ser partilhada por profissionais de várias áreas e partilhada sobretudo com uma mentalidade de sensibilizar as pessoas para, não através da repressão só, mas muito mais através da recompensa. O comportamento humano é assim, não é? Certo, estou de acordo. Basicamente também através de minimizar alguns fatores importantes onde a acupuntura tem todo o sentido. Já Nós agora, estamos a se falar, queres dizer como, pode ser interessante com certeza, perceber. estamos a falar da fadiga, estamos a falar da ansiedade, estamos a falar das fobias, estamos a falar de. Muitas das vezes as pessoas pegam no carro, saem e não pensam que estão a conduzir, entendes? E que Entendo. muitas das vezes estão estressadas, e naturalmente, se tu pensares no teu trabalho, se tu pensares assim, amanhã vou trabalhar estressado todo o dia, o que é que tu dizes? Não, tenho que me acalmar primeiro, Concordo. certo? Sim. Se derem uma máquina de tecnologia avançada no local de trabalho de um operador, um novo desafio, o que é que acontece primeiro? Há formação. Certo. Fala-se dos riscos, fala-se de Certo. atitudes preventivas, não é? Certo. E nós, a segurança, o cenário rodoviário é de todos nós. Tu não consegues encontrar alguém que diz: atenção, que eu hoje estou irritado, tenho aqui uma faixa a dizer não se aproxime de mim. E isto acontece, por exemplo, estamos a falar de várias coisas em simultâneo. Estamos a falar, por exemplo, de que os jovens são a maior causa de morte ligada à sinistralidade. É terrível, é terrível. E nós estamos a falar de uma sociedade que está a mudar, que tem imensa informação, que tem imensos estímulos, que tem alguma diminuição neste momento à frustração e que precisa, por exemplo, Fátima, de ter um equilíbrio. desculpa, isso é transversal ou há países onde isso é mais marcado? É assim, naturalmente que nós temos culturas diferentes, não é? Às vezes diz-se que os latinos são terríveis, não é? Pronto. Temos culturas diferentes. Nós temos, de facto, alguns países de referência. Temos algumas cidades em Espanha que conseguiram estar um ano sem nenhuma morte na estrada, ok? Mas tem a ver com atitudes preventivas. Claro que se tu vais para a África tens outro tipo de problemas em termos culturais. Se tu vais para... Mas a consciência de que conduzir, andar na estrada, andar a pé, andar de bicicleta, seja o que for, é uma consciência partilhada. É uma consciência onde nós temos que sensibilizar as pessoas para os perigos que daí advêm. Nós temos fatores identificados. Temos o álcool, temos as drogas, temos a velocidade, temos o telemóvel, fator de distração. Há fatores que neste momento são chamados risky behaviors, que são perfeitamente identificados, que são, e tu vês na comunicação social, não é? Mas temos cada vez mais de intervir de uma lógica de entendimento do comportamento humano numa situação integrada, onde a estabilidade emocional, a literacia emocional, e volto-te a desafiar, dentro desta literacia emocional, nós temos muito a aprender ou a recorrer à acupuntura. E não seja só num tratamento individualizado. Claro que é individualizado, mas quando eu digo isto não seja só, digamos, uma solicitação individual. Mas, por exemplo, nós temos também taxas de sinistralidade elevadas ao nível da Europa, ao nível dos acidentes de trabalho. Entendo. E não estamos a falar só de empresas especializadas no transporte. Como é que nós nos movemos de e para o trabalho? Ok? Estamos a dizer de que, efetivamente, muitas das sensibilizações devem parar também por a tal autorregulação, autoconsciência. E eu muitas vezes digo, é importante pôr um cartaz à saída da porta. Esta casa onde eu estou a sair é onde eu quero voltar logo. Estes filhos que eu vou deixar à escola, quero voltá-los a ver amanhã, logo à noite. Acompanhar o seu percurso. E esta consciência é uma consciência de autorregulação, autoconsciência de comportamentos a adotar. Por outro lado, nem sempre tudo é capaz de ser autocontrolado, não é? E por isso mesmo acontecem os psicólogos de tráfego, por isso mesmo acontecem a investigação científica nessa área, por isso mesmo acontecem os técnicos que estão ligados à saúde pública, como é o teu caso, e é o caso de outros colegas ligados a outras áreas da saúde, para trabalhar em conjunto, e que as pessoas devem ter consciência que muitas vezes precisam de ser ajudadas no bom sentido, ajudadas a refletir, ajudadas a diminuir o receio, a impulsividade.
Nós estamos efetivamente numa sociedade muito impulsiva, como nós sabemos. Fátima, eu tenho a intuição, corrija-me se eu estiver errado, porque a intuição não tem base em nenhum dado, que as pessoas não têm noção de que são um fator de risco quando estão a conduzir. E tenho essa intuição, e se calhar também estou errado, que pelo menos os portugueses, é uma realidade que eu conheço, têm um nível de correr risco acima, por exemplo, dos nórdicos. Eu tenho uma irmã que é sueca, e portanto tenho família sueca, e das vezes que eu tive com as pessoas suecas, um sueco, mesmo jovem, se bebeu não conduz. Eles vão para as festas, organizam-se por carros e há um que está proibido de beber, porque tem que trazer o carro de volta. Os outros podem beber o que lhe apetecer e vão fazendo, tirando à sorte, lá calha a cada um a volta. Em Portugal, tenho a ideia, e corrijo-me se eu estiver errado, que as pessoas até se vangloriam, eu fui parar para a polícia, bebi, afinal não deu grande coisa. Ou seja, para eles é um orgulho ter conseguido, de certa forma, fintar a regra. Enquanto que as pessoas deviam, de facto, de ter essa... Eu sou daqueles que se bebo não conduzo. Aliás, a maior parte das vezes vou para qualquer coisa, no dia vai haver uma festa. Eu, se puder, não vou pelos meus próprios meios. Infelizmente isso não é possível em todo lado, mas Claro. onde há bons transportes públicos é fácil, mas de outras formas nem por isso. Mas repare que muita gente que lá está comigo, da mesma festa, vai de qualquer maneira. Ainda há não muito tempo, foi uma festa, os amigos fizeram provar isto e aquilo e aquilo outro. Da altura achei que não estaria em condições de conduzir, deixei o carro no sítio, eh, a 20 quilómetros de casa, e fui lá buscá-lo no dia a seguir. Mas infelizmente tenho a noção que, pelo menos em Portugal, não conheço as realidades, e acontece, na minha opinião, mais da parte dos homens do que das mulheres. Também posso estar errado, porque deves ter em posse estatística, deves saber, e penso que há aqui uma tendência para correr riscos. Eu interpreto essa tendência, a sinistralidade maior em menor idade, nos jovens adultos, justamente porque é uma fase em que os homens, eu estou a falar do homem masculino, têm muito mais testosterona, e a testosterona incentiva a correr o risco. E então, por essa tendência a correr o risco, há menos autocontrole e menos noção de que aquele risco de facto constitui um perigo real. Só perante o sinistro é que as pessoas depois têm essa consciência. Estou certo ou errado? Sim, tens razão no sentido em que as culturas são diferentes, não é? As culturas são diferentes e, como há pouco dizíamos, claro que em termos sociais tem que ser uma intervenção diferenciada. Enfim, o tipo de abordagem que tu tens com uma pessoa que é nórdica, que já emerge numa cultura onde o respeito pelo outro, onde o respeito ao nível do cenário rodoviário é trabalhado de uma outra maneira, não é? É diferente de quando nós falamos, quando, quando nós falamos, enfim, dos exemplos que estavas a referir relativamente a Portugal, não é? Agora, eu acho que efetivamente nós também estamos a mudar um bocadinho aí. Estas questões estão felizmente a mudar, pese embora os indicadores não o digam, não é? E não só sendo uma cultura de repressão, sabes? Porque nós não podemos dizer, não podemos usar, digamos, a argumentação de que não bebas porque está ali a polícia, Certo, concordo. não é? Porque o comportamento humano não adere à repreensão. Isto é estudado basicamente nos primórdios da psicologia. O comportamento, aumento do comportamento, da frequência do comportamento é quando ele é recompensado. Justamente. E não Como é é quando que ele é se cria punido. aqui a recompensa no sentido de conseguir convencer as pessoas a terem um comportamento melhor ao volante? Já há alguns estudos que apontam que efetivamente, por exemplo, ao nível de, e que é algo que é importantíssimo fazer, que é ao nível do percurso ou da história de um condutor, em vez de só estar preocupado com os pontos na carta, ser recompensado pelo facto de que durante 2 anos não teve um comportamento exemplar. Olha, Hum, que ideia ótima. ok? Por exemplo, há uma norma que é a 39.001, da qual eu sou, enfim, fiz várias palestras ao nível nacional do estado da arte mundial e fiz parte fiz parte da comissão de adaptação da norma a Portugal, a 39.001 de 2017 em Portugal. Ainda faço parte dos manuais de de boas práticas para as empresas, enfim, do comitê que está a adaptar isto para as boas práticas para as empresas. Há alguns países, o que acontece, por exemplo, as próprias companhias de seguro permeiam as organizações que adotam essa norma
E essa norma cujo objetivo é reduzir drasticamente o número não só de vítimas mortais, mas também de acidentes, etc. Portanto, com um prémio de recompensa. Ou seja, o paradigma da punição tem que ser progressivamente alterado para o paradigma da recompensa. Eu concordo 100%. Ok? Sou um E o defensor paradigma da dessa. recompensa também não chega a ser só de vouchers, não é? Não chega a ser só de recompensas, é também necessário que a pessoa, mais uma vez, tenha tal literacia emocional e, mais do que isso, que seja sensibilizada para o que é que vai perder. Não ganha a Entendo, virilidade, claro. não ganha com a virilidade, mas perde em frações de segundo. E só para teres uma ideia, algo que mudou a minha vida foi quando eu fui a uma das primeiras reuniões já na Grécia, faço parte desse organismo também, que é as ONGs mundiais de NGOs que foram constituídas por pais, por mães. De É pessoas tão que morreram. terrível, Pedro. Sim, eu É tão terrível quando tu falas com o colega da Grécia, com o colega, seja de onde for, e te contam. Aliás, eu traduzi para a língua portuguesa o relatório da ONU, onde são feitas estas histórias de vida partilhadas. É tão tocante. Eu sei, não na primeira pessoa, mas eu trato pacientes com depressão que perderam um filho ou uma filha num sinistro automóvel. Alguns, quando acabaram de tirar a carta, tiveram 18 anos e foram à primeira festa com os amigos, ok? Outros nos 20, 21 anos. São pessoas que nunca mais se recompõem na vida inteira. Ok? Isto é um trauma tão grande que atinge a família inteira e é extremamente importante que as pessoas percebam que, além de eles pertencerem a si próprios, pertencem aos outros que os amam Claro que sim. e que têm que se autopreservar justo por obrigação para com essas pessoas também, que os amam e que eles também amam. E depois de terem sinistro e morrerem, não há volta a dar. Depois de terem sinistro e partirem a coluna vertebral e ficarem tetraplégicos ou paraplégicos, não há volta a dar. É definitivo. Portanto, a prevenção tem que ficar antes, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho, tenho a intuição, e também posso estar errado, que os portugueses acham estes conselhos que nós lhes damos aborrecidos. Como é que tu achas que a gente consegue transformar, dizer lá para casa qualquer coisa de positivo, que faça com que as pessoas fiquem mais, de facto, realmente mais preocupadas com não correr riscos ao volante? Não fazemos terapia hoje, aqui, primeiro. Fazemos aquilo que a nossa profissão nos exige, a tua, a minha, para quem nos está a ouvir. Que é, se amam a vida, se amam os que vos rodeiam, se querem, como há pouco dizia, pensar que hoje não termina, que amanhã continua, pensem nisto quando pensam em que, quando saem de casa, e volto a frisar, querem voltar. Porque muitas das vezes a vida corre e nós não pensamos. Nós não pensamos e, digamos, não, nós falamos sobre isto e não estou a dizer que também que saímos irritados, saímos impulsivos, ok? E muitas das vezes esta autorregulação nós esquecemos de a fazer, mas aumentamos o risco. Mais uma vez, a mobilidade não são as estradas e não são os carros, são as pessoas. Também é importante dizer, não é hoje neste podcast que vamos mudar o mundo. Às vezes as coisas constroem-se pondo primeiro um pé, para depois pôr o outro à frente. Exatamente. Um de cada vez. Exatamente. Olha, ia-te fazer uma pergunta assim de o que é que tu achas das pessoas que buzinam como retaliação no trânsito? O que é que eu acho que buzinam? É a mesma coisa se tu estiveres no trabalho e tu estás a fazer um comportamento menos adequado e o teu colega dá-te um berro. Não é? Ou seja, estamos a falar de impulsividade. Mas estamos achas a que é um falar... comportamento reprovável que devia de ser de alguma forma inibido? Com certeza. Eu também penso o mesmo. Com certeza. E passo a vida a dizer às pessoas que a buzina serve para alertar para um perigo iminente.
não para ralhar com ninguém. Assim, é por isso que eu dava-te o exemplo. Imagina que tu, na tua atividade profissional, há um dia que estás mais irritado e dizes no tom de voz menos assertivo para alguém e do outro lado, pum, pum, dão-te logo assim, calma aí, qualquer coisa até mais. Não é adequado, não é? É verdade. Se nós defendemos a assertividade, nós temos que saber respeitar o outro. Mais do que isso, comportamento gera comportamento. Isso é básico, já nem é preciso falar da psicologia, é básico. E, portanto, nós já assistimos várias vezes que uma buzina dela dá origem a uma agressividade ainda maior. Infelizmente, E às às vezes é um vezes, há crescendo. morte. Exatamente. Há quem saque de uma arma e dê 2 tiros no outro por causa de uma buzina dela. Por causa de uma buzina dela. Porque, Certo. para todos os efeitos, uma buzina dela não é um aconchego de carinho. Nem é um beijinho sonoro, não é? Claro. É uma crítica pública, não é? E, portanto, agressiva. Portanto, quem o faz, falo porque possivelmente naquele momento gosta de fazer uma exposição pública ou não controlar a sua agressividade, porque não faz parte, desculpa, mas não faz parte das regras de educação. Sem dúvida. Senão, Se me permites, eu daria um conselho às pessoas que tendem a buzinar quando querem retaliar. Respirem fundo, encham os pulmões de ar, despejem os pulmões de ar devagarinho, façam uma respiração abdominal com o ar a vir cá de baixo e depois deitem fora. Quando chegar ao fim, já estão calmos e já não querem buzinar. E isso não é bom para o outro contra o qual vocês acharam que tinham razão de buzinar, é bom para vocês próprios. Porque a agressividade e a violência ao outro não faz mal nenhum, mas a vocês faz muito. Contrai os vossos vasos sanguíneos, faz com que o fígado empurre mais sangue para a circulação, liberta insulina e glucogênio. Resumindo e concluindo, faz com que vocês fiquem mais inflamados e chegam a casa mais doentes, não só psicologicamente, mas também fisicamente. Resumindo, encurta o vosso tempo de vida e diminui a vossa saúde. é isso mesmo, porque isso chama-se autorregulação, não é, Pedro? Justamente. Autoconsciência e autorregulação, não é? Se tu quisesses deixar uma última mensagem importante sobre saúde, tu também és profissional de saúde, começaste por ser clínica, por fazer psicologia clínica, qual é que seria essa última mensagem importante sobre saúde para as pessoas? Nós focámos aqui também um pouco, talvez numa área que não é muito vulgar falar-se, não é? Portanto, É verdade. fizemos aqui um desvio para Tu és a aquilo que é única pessoa importante. que eu conheço que exerce psicologia do tráfego. Sim, vou-te apresentar outros colegas. Sim, mas efetivamente, embora já não seja uma área nova, não é? Pronto. E naturalmente intervém muito também nas empresas e tal. Todos nós temos os nossos desafios ao longo da vida. Estamos a falar 2 jovens que há 40 anos se encontraram no projeto. Estamos a falar de 2 profissionais que caminharam por caminhos diferentes, mas que têm algo em comum ainda hoje. Estamos a falar da nossa preocupação com uma sociedade melhor. Estamos a falar da nossa preocupação de um equilíbrio emocional que é desejável que todos nós o consigamos fazer e estamos aqui para ajudar, tu na tua área, eu na minha. O conselho é que olhem para nós, não como modelos, mas como alguém que tem a ambição de ajudar as pessoas a traduzir ou modificar ou a construir cada dia num dia mais aprazível, cada dia num dia mais estável, num dia mais feliz. Não é por acaso que hoje se fala da felicidade de uma maneira muito mais frequente. Não é por acaso que hoje se fala da felicidade organizacional e já há gabinetes de felicidade organizacional, em algumas empresas, até em Portugal. Mas, sobretudo, e quando nós falamos, seja de segurança no trabalho, seja de segurança no cenário rodoviário, se estamos a falar, sobretudo, de que isto faz parte do nosso equilíbrio. Faz fisiologicamente, faz emocionalmente, faz cognitivamente e preservar. Todos nós temos desafios, temos dias menos bons, às vezes até nos apetecia buzinar, mas não fazemos por uma questão de educação e temos, basicamente, como dizes há pouco, relaxar. Mas, sobretudo, voltamos a esta primeira conselho que é olhem para dentro. Então esse é o teu conselho para as pessoas, olhem para dentro
em vez de... Não só olhem para dentro como exemplo, sobretudo pensem onde estão, para onde é que querem ir e, sobretudo, parem algum bocadinho para pensar sobre si próprios. E cheguem vivos a casa e cheios de saúde. É isso mesmo. Fátima, foi um prazer ter-te aqui connosco. Acabámos mais um excelente podcast com uma excelente convidada, a doutora Fátima Vieira da Silva, psicóloga, amiga, excelente ser humano e que veio partilhar connosco uma área da psicologia muito pouco conhecida, não só dos portugueses, mas no geral, e que promete vir a diminuir a sinistralidade à escala planetária e a fazer com que as pessoas vivam mais e melhor nesse sentido também, porque uma pessoa que morre num acidente, num sinistro, ou melhor dizer, num sinistro de aviação, é um trauma para muita gente envolvida nesse episódio. E por isso vamos todos ser felizes juntos. Sei que tu trazes aí qualquer coisa que queres partilhar comigo. Sim, se calhar é boa altura de ficar aqui sim, talvez. mas deixa-me se calhar fazer o enquadramento, porque nós já não estamos. 1 hora de 40 anos é difícil, não é? Pronto. Então, há pouco falava-te do desafio que aconteceu em Portugal em junho, com 33 países. E pronto, é só um carinho, porque esta Conferência Mundial chamou-se Segurança Rodoviária rumo a um mundo mais sustentável e seguro. E dentro desta perspectiva, nós oferecemos aos nossos conferencistas um veículo pensando exatamente nesta questão. Então deixa eu mostrar aqui para a câmara. Pronto. Okay. Aqui está, e diz Time for Change, Traffic Safety, e temos aqui um carinho. Só o teu escritório para te lembrares. Muito bonito, ok, obrigado. Depois, porque como tu sabes que eu venho de uma terra de paixão, e esta conferência foi feita em Alcobaça, não é? Portanto, terra de paixão. Certo. E aqui está também, porque este fez parte também da conferência, para tu teres no teu gabinete para pensar nas questões da sinistralidade, da prevenção. Tá. Um pequeno. Muito bonito. E agora? Umas florzinhas muito bonitas. É Chita de Alcobaça. A célebre Chita de Alcobaça. Muito bem. E agora, isto foi concebido para um workshop que eu organizei na Austrália. E naturalmente pensei em palavras porque é happy. Happiness. Sem dúvida. Ok? Happiness, e portanto... Eu lembro que os meus filhos adoravam a canção do Happy. E isto foi no workshop, estava toda a sala decorada com... Portanto, era exatamente sobre as questões da tecnologia, de prevenção para o consumo de álcool. Estava toda a sala decorada com smiles. E, portanto, achei que, naturalmente, que sorriu hoje por ter encontrado, e espero que este seja o primeiro de muitos sorrisos que nós possamos partilhar das nossas experiências. E mais uma vez, muito obrigado por teres vindo cá. Naturalmente que o nosso tempo, poderíamos estar aqui o resto da tarde, mas não pode ser. Mas pronto, é o primeiro mote para que as pessoas efetivamente também reflitam sobre aquilo que nós pretendemos que pensem para ter uma vida melhor e, sobretudo, para preservar a vida. Muito obrigado pelas tuas sábias palavras. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer muito grande.